Muitíssimo boa tarde. É uma grande honra, um imenso prazer estar aqui mais uma vez no Porto, nessa Casa dos Médicos da secção norte da Ordem dos Médicos de Portugal, da qual eu tenho também o privilégio de pertencer. Portanto, eu gostaria de cumprimentar o meu bastonário, José Manuel da Silva, e o presidente da minha Ordem dos Médicos do Norte de Portugal, cumprimentar todos os senhores presentes. Eu gostaria de tentar fazer rapidamente uma apresentação do contexto e contar uma história, que foi a história que vivemos na discussão do ato médico, da lei que regulamenta a profissão médica no Brasil, e dizer que é impressionante como nós somos tão parecidos. Esse Atlântico não mudou absolutamente nada das nossas realidades. O que acontece lá abaixo do Equador é exatamente o que nós vemos acontecer aqui, que o Dr. Sancho nos mostrou. Dá até a impressão que alguns governantes se reúnem em conspiração para dizer o que vamos fazer para os médicos hoje. Bom, em função exatamente do que foi colocado aqui nessa apresentação, em prol da segurança dos médicos, e aqui eu gostaria de ler uma frase do nosso presidente do Conselho Federal de Medicina, que disse: o objetivo da edição de uma lei do ato médico é primordialmente a proteção e a segurança do paciente, para que ele não seja atendido por quem é inabilitado ou impedido para tratar de sua saúde. E esta é uma frase do Dr. Carlos Vital. E foi isto que motivou nosso trabalho em torno do ato médico. Muito bom. Quando nós apresentamos isso, buscando construir uma peça legislativa, nós usamos um texto, e este não foi combinado aqui com os nossos confrades portugueses, um texto exatamente o mesmo que aquele foi apresentado pelo Dr. Sancho, constante da proposta do ato médico de 1999. Exatamente aquilo, e era só isto. Nós não queríamos que isto fosse mais do que aquela definição ali colocada. E nós fomos surpreendidos num processo que durou 11 anos. Foram 11 anos de discussão. Depois de nós termos discutido isso entre os médicos, o que os senhores sabem exatamente que isso também não é fácil, os médicos chegarem a uma conclusão do que eles entendem por ato médico. No Brasil são 400 mil médicos em atividade. Naquela época éramos muito menos, mas digamos que fôssemos 280 mil, já é um contingente difícil de organizar. Mais de 50 especialidades médicas, porque o ato médico é avaliado em dentro do contexto de cada especialidade médica. Bom, e depois discutir isso com 14 profissões de saúde. No Brasil, há 14 profissões de saúde regulamentadas. Vão do professor de educação física ao médico, passando por diversos outros, os senhores conhecem. E em todas essas profissões existem conselhos, existem aspirações dos conselhos, e defendê-las é algo que faz parte da política e das bandeiras defendidas pelos políticos que militam nessas instituições. E as suas afiliações políticas no Congresso Nacional, o Brasil tem várias centenas de deputados, e no Senado Federal. E depois, se nós conseguirmos transitar por pelo menos 6 comissões destas casas, 6 comissões dessas casas, nós podemos conseguir levar um projeto para o Executivo, e aí o Executivo decide o que vai fazer, se começa tudo outra vez ou não. Bom, esse projeto nos tomou 11 anos, eu participei dele do início, em 2002, e terminei a minha participação nesse projeto em 2011, quando eu deixei a Associação Médica Brasileira. E, a partir daí, nós tivemos ainda mais 2 anos de discussão. Quando nós apresentamos um projeto com objetivos tão claros, que é definir a competência dos médicos e definir os seus limites, um projeto de lei que nos desse liberdade aos médicos de exercitar a medicina
e nós tivéssemos a prerrogativa de regular esse exercício da profissão médica, tendo, numa instituição independente, autoridade para poder garantir a boa prática, que no caso do Brasil é o Conselho Federal de Medicina. Portanto, fizemos esta lei, esse projeto junto com o senador Althoff, e este projeto era relativamente simples, como nós já comentamos. Só que nós sabemos o que nós apresentamos no Congresso. O que nós não temos a menor ideia é o que vai sair do Congresso Nacional, uma vez que as emendas, as modificações, os apensamentos e etc., podem desfigurá-lo, e foi exatamente o caso, completamente. E, portanto, algo que nós defendíamos no início, ao final da discussão, nós nem sabemos se nós temos a mesma convicção inicial. Então, só para os senhores terem uma ideia, no Congresso Nacional, então, a tramitação se faz da seguinte forma: um projeto de lei pode sair, pode ser de iniciativa popular, mas pode sair do Senado ou sair do Congresso, o que é bastante mais fácil. No caso aqui, o projeto saiu do Senado, foi de autoria do senador Geraldo Althoff, que é um pediatra do estado de Santa Catarina. Muito bom. Esse projeto, logo no início, 2 anos depois, ele recebeu o apensamento de um outro projeto. Aí, em reação, nós colhemos 1,5 milhão de assinaturas para que isto fosse adiante. Um dos projetos foi rejeitado, aí tivemos um substitutivo que, enfim, foi aprovado. Aí o projeto vai para a Câmara dos Deputados, aí são mais de 600 pessoas a discutir tudo de novo. E aí começa essa discussão na Câmara dos Deputados, até que, em 3 anos, esse projeto sai da Câmara dos Deputados com modificações, com substitutivos, e volta para a discussão no Senado. E no Senado, então, finalmente, em 2012, é aprovado e vai para o Palácio do Planalto, isto é, para o Executivo, para a Presidente da República, para a sanção presidencial, e ela aprova, só que ela veta 10 itens deste projeto, 10 itens do projeto. 10 itens do projeto. O projeto já foi modificado várias vezes e volta a 10 itens. Com relação às várias profissões de saúde, as 14 profissões de saúde organizaram, e vários desses senadores e deputados organizaram várias reuniões do tamanho desta reunião, reuniões maiores do que essa ou menores do que essa. Foram dezenas de reuniões durante mais de 10 anos, com todas as profissões. Quando nós acordávamos algo com uma profissão, aí mudava a diretoria desse conselho, e aí nós recomeçávamos tudo outra vez. O que havia sido acordado no Senado, imediatamente, quando a discussão voltava à tona na Câmara dos Deputados, era uma outra posição, aí todos diziam: nós estamos discutindo de novo, não fui eu que decidi isso, foram outros. Enfim, então a conversa com as 14 profissões varia muito. Nós precisamos entender algumas diferenças com relação à interlocução. Eu falo pelo Brasil, mas eu imagino que talvez em algum outro lugar talvez isso se repita. Existem algumas características da profissão médica. A profissão médica tem várias definições, mas a definição que me agrada muito, uma definição que me agrada muito, é que a medicina é ciência, Sem ciência não se faz medicina, é só boa intenção, mas não se faz medicina. Mas medicina também é compaixão, é amor ao próximo, é vontade de curar, é a vontade de ajudar as pessoas, é a vontade de aliviar o sofrimento. As duas qualidades podem fazer medicina, mas elas têm que estar amalgamadas na ética. Sem a ética não existe medicina. Então não basta ter ciência e vontade de curar, é necessário que haja princípios éticos sólidos que nos orientem neste complicadíssimo processo. E o primeiro princípio é que o paciente está em primeiro lugar, e toda vez que nós discutimos, o paciente está em primeiro lugar. Por isso que discutir dentro da classe médica até que é relativamente fácil, porque o paciente está em primeiro lugar, portanto, nós todos concordamos com isso, isso é uma premissa que orienta as nossas discussões. Mas em todas as outras discussões, seja nesses debates, seja no Congresso Nacional, particularmente no Congresso, no Senado e no Executivo, esta questão da ética do paciente em primeiro lugar, isto não é considerado, isto deveria ser considerado, como o Dr. Sancho colocou. Esta é a função
dos nossos governantes, é zelar pelo povo que os elege. Porém, exatamente isso não acontece. Cada um tem o seu interesse, cada um tem os seus eleitores, cada um tem as suas bases e, certamente, este ponto comum que nós temos, que faz a nossa força, também faz a nossa fragilidade e nos coloca numa situação difícil para discutir, e nós ficamos numa posição, talvez até, de um pouco ingênuos nessa questão. Nós somos, eu ouvi as palavras do professor Antônio Bracinha, dizendo que o computador é diferente nunca será igual ao cérebro humano, porque nós já fomos crianças, mas eu fico imaginando se um computador fosse só uma criança. Talvez o computador seja uma criança. O que é uma criança? É alguém que pensa diretamente, viu? Eu acho que é aquilo mesmo. Uma criança é algo sincero. Pensou, responde sinceramente. Uma criança é pura, não é um adulto. E uma criança é muito melhor do que nós, porque a criança vê, ouve e memoriza. Nós esquecemos tudo que lembramos, não é verdade? E uma criança associa rapidamente os fatos e as informações. Nós nem sempre associamos, somos muito lerdos nesse aspecto. E, portanto, eu acho que um computador criança resolve esse problema. Ele não pode deixar ele ficar adulto como nós, entendeu? E nós nos comportamos nessa discussão de uma maneira sempre muito pura, sempre muito ética. E eu acho que nós devemos continuar assim, não importa qual seja o resultado, porque se nós tentarmos fazer diferente, nós não saberemos fazê-lo bem, e eles sabem fazer bem diferente. Sim, isso não tenho a menor dúvida. E o que nós sabemos fazer bem é nos comportar do jeito que nós nos comportamos. Bom, como é que foi essa lei? Eu vou só resumir o texto desta lei. Então, a lei consiste de pouquíssimos artigos, até porque 10 foram cortados. O exercício da medicina é regido por essas disposições. O objeto da atuação do médico é o ser humano e as coletividades. Até aí tudo bem. Parágrafo único. O médico desenvolve as suas ações profissionais na promoção, na prevenção, no diagnóstico, no tratamento e na reabilitação dos enfermos. Bom, alívio. Estas são competências médicas e, portanto, nós aqui conseguimos um objetivo. Um objetivo de dizer que o médico tem de ser assim, o médico tem de fazer assim, e quando alguém procura um médico, deve encontrar alguém que faça exatamente isto. O médico, quando integrante da equipe de saúde, atua em colaboração com os outros, pois nós sempre atuamos em colaboração, na verdade é isso. Daí, atividades privativas. Aqui começou a discussão, porque na hora que você diz o que é privativo e o que não é privativo, até então, todas aquelas outras competências eram comuns, mas uma delas foi vetada. E nós já vamos dizer qual foi essa primeira que foi vetada, que é realmente a mais importante. Depois, é privativo em intervenção cirúrgica, então a cirurgia ainda é uma prerrogativa dos médicos. Os procedimentos invasivos, diagnósticos ou terapêuticos, também são uma prerrogativa dos médicos. A intubação traqueal teve uma discussão enorme, foram semanas de discussão, mas continua sendo entendido como uma prerrogativa dos médicos. Coordenar a ventilação artificial na fase inicial e mudá-la também é a prerrogativa dos médicos. A anestesia, que é a minha especialidade, também é uma prerrogativa dos médicos, então não temos enfermeiros anestesistas no Brasil, pelo menos não nesse momento. A emissão de laudo de exames endoscópicos, de imagem, etc., também é uma atividade prerrogativa do médico. Aqui temos mais 2 vetos, depois eu passo os vetos. E a determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico. A internação e a alta nos serviços de atenção à saúde e a perícia médica. Da mesma forma que a atestação médica das condições de saúde e a atestação de óbito, exceto em situações de morte natural, em localidade onde não haja médico. Muito bom. Aqui tem uma explicação do que é o diagnóstico nosológico e mais um outro veto que eu já vou mencionar, o que são essas doenças, o que são procedimentos invasivos, basicamente invasão de orifícios naturais do corpo atingindo órgãos internos. Excetuam-se do rol de atividades privativas a aspiração faríngea, a realização de curativos,
o atendimento a pessoas com risco de morte iminente, a realização dos exames citopatológicos e os seus laudos, a coleta de material biológico e outros procedimentos que se realizam através de orifícios naturais. O disposto nesse artigo não se aplica à odontologia, como já estava previsto desde o início, e o disposto nesse artigo será aplicado de forma... Aqui é muito interessante. Quando nós apresentamos a primeira proposta, nós já colocamos aquilo que os senhores chamaram aqui de flexibilização. Flexibilização significaria que tudo que tiver nesse artigo respeita todas as competências descritas na regulamentação de todas as profissões de saúde. Estão listadas as 14 profissões. E nós imaginávamos muito, ingenuamente, que isto iria resolver o problema. Nós vamos respeitar tudo o que existe. Como disse o professor Chancho, o que se tem, mantém, não é verdade? Então, portanto, nós entendemos isso. Isto absolutamente não foi considerado em nenhum momento. Todos foram unânimes em dizer que esta proposta da medicina atingia, agredia todas as demais profissões, apesar deste artigo. Muito bom. Privativos do médico, perícia e auditoria médica, ensino de disciplinas especificamente médicas dos cursos de medicina, graduação dos cursos de medicina, os programas de residência, internato, no nosso caso lá, e dos cursos de pós-graduação específicos para médicos, excetuando-se a administração do serviço de saúde. Muito bom. A denominação do médico, foi entendido que a denominação de médico é do médico mesmo, e aqui temos um lado muito positivo, que é a atribuição de competências ao Conselho Federal de Medicina para regular a medicina. Essa competência foi gravemente agredida, né, nos últimos 2 anos, em função da lei que se seguiu a essa, que foi a lei do Mais Médicos e da entrada de médicos no Brasil fora da regulação do Conselho Federal de Medicina. Muito bom. Isto entra em vigor 60 dias após a publicação. Assina a Presidente da República e vários outros, que talvez os senhores conheçam dos noticiários policiais do Brasil. Muito bom. Aqui temos alguns dos artigos que foram vetados, só para mostrar para o senhor o elenco de vetos aqui nessa situação. Então, o mais importante é este. Foi vetado, que era uma atividade privativa do médico, a formulação do diagnóstico das doenças e a respectiva prescrição terapêutica, que era exatamente como começava o projeto original que havia sido apresentado em 2002. Então, este foi objeto de decapitação imediata. Logo depois, a indicação de próteses, órteses, prescrição de próteses, órteses, invasão da epiderme, invasão da pele, e aplicações de injeções, punções venosas, cateterização. Bom, todos esses itens não são privativos do médico, portanto, foram vetados. E aqui é muito interessante esse parágrafo 8, que é: não são privativos do médico os diagnósticos funcional, cinésio-funcional, psicológico, nutricional, ambiental e as avaliações comportamental e das capacidades mental, sensorial e percepto-cognitiva. Se nós reunirmos tudo isso, nós vamos dizer que na esfera da funcionalidade, na esfera do psique, nós temos que compartilhar com vários outros essa atribuição. E a Direção de Serviços Médicos. Eu acrescentei nesse intervalo uma frase que eu achei muito interessante, do nosso Dom Manuel Clemente, que acabou de nos brindar com uma maravilhosa palestra, dizendo que o bem somente vence na árdua compreensão de todos nós gostaríamos demais de que o resultado tivesse sido diferente depois desses 11 anos de debate e de tentativa de convencimento. O resultado ficou muito aquém do que nós gostaríamos que fosse. Alguns objetivos nós conseguimos atingir, que são a qualificação do que
devem estar entre as competências dos médicos, ainda que não sejam privativas dos médicos, e a manutenção da regulação da profissão, no sentido de definir o que são boas práticas e o que é um desvio da prática, pelo Conselho Federal de Medicina. Nós temos um longo caminho à frente, porque a compreensão de todos, como disse o nosso cardeal, é uma batalha árdua. Muitíssimo obrigado.